Olá pessoal, tudo bem? Sejam mais uma vez bem-vindos e bem-vindas aqui no nosso canal. Caso você não seja ainda inscrito ou inscrita, faça sua inscrição nesse momento. Você ajuda esse canal a crescer, a produzir cada vez mais e melhor. E é claro, você se inscrevendo, ativando as notificações, você também não perde nada do que a gente produzir e estrear por aqui. Algumas pessoas já me pediram um vídeo sobre Bíblias, traduções da Bíblia, sobre versões da Bíblia, e acho que faz muito sentido que num canal de teologia a gente tenha algum vídeo falando sobre essa temática, como acho também bastante justificado que as pessoas tenham feito comentários como esse. Em geral, as Bíblias que nós usamos lá nas igrejas, né, a maioria das pessoas usam, são as Bíblias traduzidas de versões, né, da tradução de João Ferreira de Almeida, como a Revista Atualizada, Atualizada Fiel, e traduções desse tipo. São traduções que têm uma certa qualidade, embora deixam a desejar em algumas traduções, e os especialistas em tradução da Bíblia apontam essas problemáticas em alguns momentos. Porém, eu diria que para o leitor comum da Bíblia, para o pregador do dia a dia da Bíblia, são traduções que, na maior parte dos casos, não vai comprometer a compreensão que uma pessoa pode ter do texto. Embora, em algumas outras ocasiões, isso pode ficar comprometido sim. E às vezes esse comprometimento é até no próprio português. E aí, é claro, tem muito a ver com a capacidade de interpretação de texto das pessoas, com a capacidade da leitura que as pessoas fazem de um texto e não apenas da tradução propriamente dita. Haja vista que algumas pessoas que leem a Bíblia em público nas igrejas, algumas pessoas que leem a Bíblia, inclusive para pregar nas igrejas, mal respeitam as regras gramaticais de sinalização, de pergunta, interjeição, de vírgula, de ponto e vírgula, de ponto parágrafo. E é claro que quando uma pessoa não tem essa noção e lê como se não tivesse pontuações, como se não tivesse vírgulas, pausas e etc., a leitura e a compreensão do texto já está seriamente comprometida, independente da versão que se esteja usando. E é claro que se quem lê a Bíblia em público já lê com esse grau de comprometimento, quem ouve essa leitura já recebe menos ainda do que deveria receber dessa leitura. Eu me lembro que assim, quando eu comecei a caminhada cristã, como alguém que era desejoso de ler a Bíblia, de entender a Bíblia, e depois também nos primeiros passos na caminhada teológica, eu sempre quis ter alguma Bíblia que tivesse uma boa referência, uma boa tradução e que pudesse me auxiliar nos estudos. A primeira Bíblia que eu tive contato na minha vida foi uma Bíblia grande, de capa vermelha, da editora Vozes. Inclusive, a tradução de alguns livros tinha sido feita por teólogos da área bíblica, que dão aulas aqui, por exemplo, no Instituto Teológico Franciscano, na PUC do Rio de Janeiro, e era uma Bíblia de muito boa qualidade. Logo depois, a primeira Bíblia evangélica que eu tive foi a Bíblia Thompson, porque naquela época, uns 20, 25 anos atrás, até os jovens das igrejas queriam ter uma Bíblia de estudo. Era meio que um sonho de consumo dos jovens daquela época ter uma Bíblia de estudo. Tinha Bíblias com qualidade, não eram Bíblias apenas para vender, como algumas que tem hoje, Bíblia da mulher, Bíblia do adolescente, Bíblia do jovem, que apenas muda a capa, apenas muda o colorido, mas não mexe em absolutamente nada da tradução e da qualidade das versões das Bíblias que são apresentadas. São Bíblias apenas mercadológicas.
Naquela época, as Bíblias de estudo estavam no início dessa trajetória. As primeiras a aparecer foi a Bíblia Thompson, a Bíblia de aplicação pessoal, tinha a Bíblia de Genebra, depois teve a Bíblia de estudo pentecostal, e depois isso ficou muito desenfreado. Mas eu lembro que naquela época a Bíblia Thompson era uma das principais referências, não só pela tradução, mas também pela diagramação que ela optava, pelo suplemento arqueológico, e embora não fosse uma Bíblia top de linha para quem é estudioso das traduções da Bíblia, para o leitor comum era uma boa referência. E, infelizmente, que muita coisa mudou de lá até hoje, e hoje adolescentes, jovens, na sua grande maioria, estão nem aí para ter uma Bíblia de estudo, e muito menos se ela tem qualidade ou não tem. Hoje em dia tem as versões de celular, que é claro, é uma tendência, é uma facilitação desse momento, não tem como fugir disso, mas é importante que a gente tenha boas referências nesses casos. A chamada NVI tem uma tradução muito ruim, que deixa muito a desejar na linguagem, na tradução, em termos técnicos. A NTLH, que é a nova tradução na linguagem de hoje, é um pouco menos comprometida do que a NVI, mas mesmo assim também deixa muito a desejar nas traduções, e não se engane, algumas traduções comprometem o sentido da passagem como um todo. Algumas traduções, elas não apenas usam sinônimos, elas não apenas trocam uma palavra por outra mais aproximada, mas algumas traduções alteram o sentido do texto que nós estamos lendo. Então eu vou deixar para você duas boas referências de Bíblias que você deve ter na sua casa, que você deve ler. Não precisa desprezar as outras, mas essas duas, sem dúvida nenhuma, não podem faltar na sua leitura, principalmente se você for um estudioso, principalmente se você for alguém que prega, e é claro que eu parto do pressuposto que você quer pregar com qualidade e com seriedade a sua mensagem. Uma Bíblia é essa daqui, inclusive uma Bíblia muito respeitada pelos estudiosos, pelo pessoal da teologia bíblica. Nem está dando mais para ver ali a capa, mas é a Bíblia de Jerusalém. Tentar mostrar aqui dentro, né? Talvez aqui dá para se ver melhor. A Bíblia de Jerusalém, que é uma Bíblia da editora Paulus, que é uma editora muito importante, muito séria na área teológica. Ela tem também a Bíblia Pastoral, que eu usei durante muito tempo, que é uma Bíblia mais simples do que essa, mas também de uma boa tradução. Agora, a Bíblia de Jerusalém, ela não pode faltar na sua casa, tanto para as suas leituras devocionais, para as suas leituras no momento da sua oração, da sua devocional, como também na hora de preparar um estudo, um sermão, e para os seus estudos como leitor da Bíblia. Os estudiosos estão de acordo que essa é uma das melhores traduções da Bíblia, que essa é uma interpretação, uma tradução que vale a pena você ler e você usar. E, é claro, ela também tem aquela lista de livros que tem no cânon católico e que foi tirado do cânon protestante. A Bíblia de Jerusalém é uma grande dica de tradução da Bíblia, como também essa outra Bíblia aqui que eu vou mostrar para você, que é uma Bíblia muito maior por causa dos estudos, que é a Bíblia TEB, que é a tradução ecumênica da Bíblia. É uma excelente obra. Essa versão é muito maior, porque ela não só tem todos os livros, como ela também faz estudos sobre cada um desses livros. Estudos sobre os livros, estudos sobre o bloco de livros, né? Por exemplo, evangelhos sinóticos, livros históricos, escritos paulinos e assim por diante, como também faz os estudos do Antigo Testamento, do Novo Testamento, e é uma obra maravilhosa, não apenas enquanto Bíblia,
mas também como uma obra de teologia bíblica. Então, ao adquirir essa obra, que é a Bíblia Tebe, a tradução ecumênica da Bíblia de outra editora gigantesca, que é a editora Loyola, você não só tem uma versão de qualidade do texto bíblico, como também você tem estudos bíblicos de muita qualidade, ou seja, você tem uma obra de comentário bíblico e também de teologia bíblica de muito critério e de muita qualidade. Então, é claro que eu deixo como dicas a Bíblia de Jerusalém, a Bíblia Tebe, que são importantíssimas versões da Bíblia. E é claro, quanto mais versões diferentes da Bíblia você tiver e quanto você for procurar alguma passagem para as suas leituras pessoais, para as suas pregações, etc., para os seus estudos de uma maneira em geral, leia várias traduções diferentes, dando prioridade, e não é só uma palavra minha, mas também de outros especialistas da área da teologia bíblica, a versão da Bíblia de Jerusalém e também a versão da Bíblia Tebe, T-E-B, tradução ecumênica da Bíblia. Vale muito a pena, não tenha dúvida disso. Então eu queria convidar você a se inscrever no canal, se ainda não o fez, deixar o seu like nesse vídeo, que eu tenho certeza que vale a pena, e também que você compartilhe esse nosso conteúdo com outras pessoas. E se você aderir ao plano Café Completo, você paga só R$ 29,99 por mês, tem aulas semanais com os principais especialistas na área de teologia pastoral, teologia sistemática e teologia bíblica. Você vai estudar por esse valor com professores com mestrado e doutorado, e é claro que essa qualidade por esse preço você não encontra em nenhum outro lugar, não tenha dúvida disso. Será bem-vindo e bem-vinda. Um abraço e até a próxima oportunidade.